Faz alguns anos, mas eu ainda tenho pesadelos com o que aconteceu naquele dia. Não é algo que eu conte para todo mundo. Na verdade, acho que eu evito falar porque, até hoje, fico me perguntando se aquilo realmente aconteceu ou se minha mente simplesmente quebrou ali. Foi num fim de tarde estranho. Eu e minha amiga Janet decidimos ir ao cemitério Birch Hill, aqui em Fairbanks, no Alasca. A gente sempre gostou de lugares antigos, carregados de história, mas naquele dia, o ar parecia mais pesado. O silêncio não era paz. Era um silêncio que gritava. Subimos a colina devagar. Tava frio, nublado, e tinha alguma coisa errada no ar. Quando estávamos quase no topo, vimos uma trilha lateral, estreita, mal cuidada, como se ninguém pisasse ali há muito tempo. E mesmo assim, sem trocar uma palavra, decidimos seguir por ela. Foi quando tudo começou a ficar estranho. De repente, sem motivo algum, uma sensação tomou conta de mim. Uma euforia absurda, como se eu tivesse voltado a ser criança e fosse o Natal mais feliz da minha vida. Mas era uma alegria forçada, quase sufocante. Não fazia sentido nenhum eu me sentir daquele jeito. Era como se alguém tivesse empurrado esse sentimento para dentro de mim, como se fosse artificial. Olhei para frente e foi aí que eu vi, no meio da trilha, uma garotinha. Ela parecia ter uns 9 ou 10 anos. Estava parada, olhando para o nada, usando um vestido branco antiquado, com babados e mangas bufantes. O tipo de roupa que você só vê em fotos antigas, ou em caixões de criança. Ela começou a dançar, devagar, como se estivesse sozinha num mundo que não era mais o nosso. Cada movimento era suave, mas havia algo errado. Algo no jeito que ela se mexia me dava náusea. Era como assistir a uma gravação antiga passando em loop, forçada, repetida, sem vida. Eu fiquei paralisada. Quanto mais eu olhava, mais o meu corpo congelava. Mas não de medo. Era como se eu estivesse sendo manipulada. Como se ela soubesse exatamente o que estava fazendo comigo. Eu comecei a sentir uma mistura de alegria e desespero, como se meu cérebro estivesse tentando me proteger daquilo, me distraindo com uma falsa felicidade enquanto algo muito, muito errado acontecia bem diante dos meus olhos. Foi só quando consegui me virar para Janet que percebi o quanto aquilo era real. Antes que eu abrisse a boca, ela me encarou e disse: "Você tá vendo? A menina?" Meu estômago virou. Eu queria tanto que fosse só coisa da minha cabeça, mas ela também estava vendo. E ela também estava assustada. "A do vestido branco?" Eu perguntei, quase sem voz. "Sim," ela respondeu com os olhos marejando. "Ela tá dançando." A menina parou, nos encarou como se estivesse nos observando desde o início. Um sorriso se abriu no rosto dela, mas não era um sorriso alegre. Era um sorriso vazio, como uma boneca quebrada que ainda tenta parecer viva. Eu senti algo gelado escorrer pela minha espinha. Era como se ela estivesse satisfeita por nos assustar. Ou pior, como se ela estivesse nos escolhendo. Sem nem pensar, começamos a subir a trilha devagar, como se algo estivesse nos puxando até ela. Mas quanto mais a gente se aproximava, mais ela se desfazia, como fumaça na neblina. E quando chegamos no ponto exato onde ela estava, ela não existia mais. Nada, nenhuma pegada, nenhum som, nenhuma presença. Mas o pior não foi o desaparecimento. O pior foi o que veio depois. Nos dias que se seguiram, eu não conseguia dormir. Toda vez que eu fechava os olhos, eu via aquele rosto sorrindo. Aqueles olhos mortos, aquele vestido branco manchado. Sim, manchado. Eu juro que, quando me lembro agora, vejo uma mancha escura no tecido, bem na parte da barriga. Como se ela tivesse morrido de forma violenta. Como se ela quisesse nos mostrar como foi. Janet teve uma crise de pânico semanas depois. Disse que sentia a menina à noite, parada no canto do quarto só, observando. Eu também senti. Eu ainda sinto às vezes,
Um peso na cama, um passo na madeira, um riso sussurrado no meio da madrugada. Não sei quem ela era. Não sei por que apareceu. Mas desde aquele dia, algo dentro de mim mudou. Como se uma parte da minha mente tivesse sido tocada por algo que não deveria existir. E eu daria tudo para nunca ter entrado naquela trilha. Meu nome é Paulo, e o que vou contar aqui aconteceu na casa onde eu nasci, cresci e morei por boa parte da minha vida. Uma casa simples, de interior, em São José do Barreiro, no interior de São Paulo. Nada nela parecia fora do normal, pelo menos até meus pais falecerem. Tudo começou no mesmo ano em que minha mãe morreu, em 2021. Ela faleceu por conta de uma doença no pulmão, e depois que ela se foi, parece que alguma coisa se soltou naquela casa. Um silêncio estranho tomou conta do lugar, mas não era um silêncio calmo. Era pesado, vivo, e logo as coisas começaram a acontecer. No começo, eram só coisas pequenas, como se fosse coincidência. Lembro de estar assistindo algo na Smart TV da sala, um filme que eu tinha deixado pausado. E do nada, ele saía sozinho da plataforma de streaming e voltava para o menu principal. No início, pensei que fosse só um bug, mas isso começou a acontecer várias vezes. E sempre no mesmo ponto do filme. Sempre quando a cena ficava mais tensa. Outra vez, eu tinha chamado uns amigos para jogar truco em casa depois do trabalho. Já era quase meia-noite, o pessoal estava rindo, jogando, e eu tinha deixado uma caixa de som Bluetooth, tocando uma playlist tranquila no Spotify para dar um clima mais leve. No meio do jogo, do nada, a música parou. Literalmente travou. Levantei para ver o que tinha acontecido e, para minha surpresa, o app do celular tinha pausado sozinho. Eu pensei que alguém poderia ter esbarrado, mas o celular estava em cima da mesa, bloqueado. Isso aconteceu mais 3 ou 4 vezes naquela noite. Reiniciei tudo, troquei a música, nada funcionava. No fim, desliguei a caixa de som e deixei tudo no silêncio. Foi aí que eu percebi. Aquilo não era um problema técnico. Era alguma coisa querendo chamar atenção. E essa sensação começou a se espalhar por outros cantos da casa, principalmente na garagem. Toda vez que eu passava por ali à noite, sentia como se tivesse alguém me vigiando. Sempre da mesma janela, do andar de cima, eu sentia aqueles olhos, como se tivessem grudados em mim. Até que uma noite, decidi subir com alguns amigos para ver o que era. Assim que coloquei o pé no último degrau da escada, que dava para o andar de cima da garagem, eu senti forte, uma presença, um tipo de energia que me dizia: você não é bem-vindo aqui. Era sufocante. Eu parei ali mesmo, não tive coragem de entrar. Fiquei só observando. Um dos meus amigos, que não acredita em nada dessas coisas, continuou andando normalmente. Foi direto até o final da garagem, perto da janela dos fundos. Eu fiquei de longe olhando e juro que vi alguma coisa do lado dele. Era como uma sombra colada no ombro dele. Não falei nada. Achei que, se eu comentasse, ele ia rir da minha cara. Então, olhei para minha ex-esposa, que estava ali do meu lado, e perguntei: você está sentindo alguma coisa? Ela parou, respirou fundo e respondeu: tô sim. Tem alguém aqui, uma presença, e está vindo de lá. Ela apontou exatamente para o mesmo lugar onde eu tinha visto a sombra, do lado do meu amigo. Aquilo me arrepiou por inteiro. Depois disso, tomei coragem e entrei de vez. Subi até o fim da escada, dei espaço para o pessoal passar e tentei me concentrar no que eu sentia. O ambiente parecia pulsar. Eu conseguia ouvir até meu coração batendo no ouvido. Foi então que senti outra presença chegando. Diferente da primeira, muito mais densa, muito mais agressiva.
Ela parou a uns 3 metros de mim. Era como se o ar tivesse congelado só naquele ponto. Sentei numa caixa de ferramentas que estava ali perto para tentar me acalmar e chamei um dos meus amigos para sentar ao meu lado. A ideia era ficar quieto, sentir, entender. E aí veio o pior. Uma terceira presença apareceu. Do nada. Não era como as outras. Essa era diferente, ruim. Sabe quando você sente uma energia que só transmite raiva, ódio puro? Foi essa a sensação. E num piscar de olhos, ela me agarrou pelo pescoço e me jogou contra a parede. Não sufocou, mas me prendeu com força. Era como se ela quisesse deixar claro que podia fazer o que quisesse comigo. Como se dissesse, você não manda aqui. Fiquei paralisado por uns 10 minutos, sem voz, sem reação, até que do nada ela me soltou. Me levantei cambaleando e fui em direção à escada. Quando pisei no primeiro degrau, senti um empurrão vindo por trás. Dei um passo para o lado no susto e pedi para um amigo descer atrás de mim. Eu não queria estar sozinho nem por um segundo. O mais bizarro é que ninguém mais ali foi tocado. Só eu. Os outros disseram que sentiram algo estranho, sim, mas nenhum deles foi atacado. Aquela coisa me escolheu. Não sei porquê. Até hoje eu me pergunto o que era aquilo. O que morava naquela garagem. O que ficou preso naquela casa depois que meus pais se foram. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Não era humano. E não era só uma lembrança. Era uma entidade. Viva. E cheia de raiva. E isso eu nunca vou esquecer. A gente tinha acabado de se mudar. Era dezembro do ano passado e estávamos tentando começar uma nova fase da vida numa casinha simples, alugada, numa cidadezinha bem pequena no interior de Minas Gerais. A casa era até bonitinha, sabe? Antiga, com aquele estilo mais rústico, paredes grossas, piso que range quando você pisa. Charmosa. Mas tinha alguma coisa ali que eu não conseguia explicar desde o primeiro dia. Um incômodo, um desconforto. Como se algo dentro de mim estivesse tentando me alertar, mesmo sem motivo. Logo na primeira semana, meu filho de 3 anos começou a ter uns sonhos muito esquisitos. No começo, achei que era só adaptação. Casa nova, ambiente diferente. Criança sente essas coisas. Só que os sonhos dele não eram comuns. Toda vez que ele dormia no quartinho dele, que ficava colado ao nosso, ele acordava no meio da noite gritando, chorando, e corria direto para minha cama. Ele parou de dormir lá depois de um tempo. Simplesmente não queria mais ficar sozinho naquele quarto. Mas o mais estranho é que, na manhã seguinte, ele sempre me contava os sonhos com uma calma absurda. Nada de medo, nem desespero. Só sentava e dizia coisas tipo: "Mamãe, eu sonhei que tinha uma sombra preta sentada no pé da minha cama." Ou: "Tinha um homem escuro saindo do armário." Como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ele falava com uma racionalidade que não combinava com a idade dele. Aquilo me dava um nó no estômago. E eu comecei a sentir coisas também. Teve uma noite que eu nunca mais esqueci. Meu marido estava viajando a trabalho, então eu estava sozinha com as crianças. Minha filha, que ainda era bebê, dormia do meu lado. Estava tudo calmo, até que eu deitei para tentar dormir também. Mas toda vez que eu fechava os olhos, eu ouvia risadas. Risadas de crianças. Curtas, abafadas, como se estivessem escondidas. Abri a janela, olhei lá fora, nada. Saí até o quintal, chequei a frente da casa. Ninguém. Nenhum som, nenhum movimento. Voltei para a cama achando que fosse só minha mente me pregando peças. Mas toda vez que tentava cochilar, lá vinham as risadinhas de novo. Só que dessa vez pareciam mais próximas, como se estivessem dentro da casa. No dia seguinte, enquanto eu preparava o café da manhã, meu filho entrou na cozinha e me disse: "Mamãe, ontem, quando eu fui para o seu quarto, eu vi 2 crianças correndo pela parede.
Eu parei o que estava fazendo e olhei para ele. Como assim correndo pela parede? E ele respondeu. Elas eram pretas, igual sombra, mas corriam rápido, uma atrás da outra. Sabe aquele momento em que você sente um arrepio subir pela sua espinha? Eu fiquei parada, segurando a colher, olhando para o nada. Aquilo não era coincidência. Eu tinha ouvido as risadas. Ele tinha visto algo. Desde aquela noite, as coisas começaram a piorar. Eu comecei a ouvir vozes, não conversas inteiras, mas sussurros. Palavras soltas que surgiam do nada, principalmente quando a casa estava em silêncio. Às vezes, eu estava no sofá lendo ou só colocando a bebê para dormir, e do canto do olho, via alguém passando. Quando virava, não tinha nada, mas aquela presença, ela ficava e teve mais. O quarto das crianças começou a mudar. Às vezes, a temperatura caía de repente. Mesmo com o calor lá fora, aquele quarto ficava gelado, como se alguém tivesse aberto um freezer gigante lá dentro. E em alguns momentos, o ar ficava estranho. Um cheiro esquisito tomava conta do cômodo. Não era mofo. Era algo mais podre, antigo, como um cheiro de coisa morta. Meu filho acabou desistindo de vez do quarto. Ele agora dorme na sala, no sofá. Disse que lá é mais quieto, e eu não o forço, porque, sinceramente, eu também não tenho coragem de passar muito tempo naquele quarto. Mas o que mais me marcou foi uma noite em que ele me acordou e disse, como se fosse a coisa mais banal do mundo: "Mamãe." Uma sombra grandona saiu do espelho do armário. Ela ficou me olhando e depois foi embora. Ele não chorou, não tremeu. Falou isso como quem conta o que comeu no almoço. E de alguma forma, isso tornou tudo ainda mais assustador. O espelho, o armário, a sombra. Tudo começou a fazer sentido com o que ele vinha dizendo. Eu passei a evitar aquele espelho. Comecei a cobri-lo com um lençol. Só me sentia segura assim. E o mais louco de tudo é que a gente não sabe absolutamente nada sobre a história da casa. Quem morou ali antes, o que aconteceu, se alguém morreu lá, nada. Os donos apenas alugaram pra gente, com urgência, sem perguntas. Tem dias que eu até esqueço disso tudo. Até que alguma coisa acontece de novo. Um ruído, um vulto, um sussurro, e tudo volta. Muita gente acha que isso é coisa da nossa cabeça, que a gente tá sugestionado. Mas eu garanto, tem algo dentro daquela casa. E mesmo sem ver com os próprios olhos, você sente. E quando sente, não tem como esquecer. Se inscreva e compartilhe nosso canal. Se você tiver coragem,